O mundo foi moldado por uma infinidade de eventos e ações ao longo da história. E aqui vou citar o top 10 de alguns dos eventos mais marcantes. Então já vai deixando o like e se inscreve no canal. E já vai deixando também um comentário aí para ajudar o seu amigo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, herdeiro do trono austro-húngaro. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, foi um evento crucial que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Ferdinando visitava Sarajevo, então parte do Império Austro-Húngaro, quando foi assassinado junto com sua esposa, Sofia. Os assassinos faziam parte de um grupo nacionalista sérvio chamado Mão Negra, que buscava a independência da Sérvia do domínio austro-húngaro. O assassinato aumentou as tensões nos Balcãs, uma região instável. O Império Austro-Húngaro culpou o reino da Sérvia pelo assassinato e emitiu um ultimato. Quando a Sérvia não aceitou todas as condições, a Áustria-Hungria declarou guerra em 28 de julho de 1914. A aliança entre as potências europeias arrastou outras nações para o conflito. A guerra se espalhou para uma escala global, tornando-se a Primeira Guerra Mundial. O conflito resultou em milhões de mortes e devastação. O assassinato do arquiduque foi o estopim, mas as causas subjacentes da guerra incluíram rivalidades imperiais e nacionalismo. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na história do século XX. A Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa foi um processo complexo que ocorreu em várias fases. Iniciou-se em 1911, quando a Revolução Xinhai derrubou a dinastia Qing, estabelecendo a República da China. Só que o país permaneceu instável, por causa de disputas internas e invasões estrangeiras. O Partido Comunista Chinês, PCC, liderado por Mao Zedong, surgiu na década de 1920 e procurou promover reformas sociais e políticas. A Revolução Comunista de 1949 resultou na vitória do PCC sobre o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. A República Popular da China foi proclamada com Mao Zedong como líder, estabelecendo um regime comunista. Mao implementou reformas radicais, como a Grande Marcha e o Grande Salto Adiante, que tiveram impactos mistos na economia e sociedade. A Revolução Cultural buscou purgar elementos burgueses da sociedade, causando tumulto e repressão. Depois da morte de Mao, em 1976, a China iniciou reformas econômicas sob Deng Xiaoping, adotando elementos do capitalismo. A China se tornou uma potência econômica global, mantendo um sistema político de partido único. A Revolução Chinesa transformou o país, criando uma nação socialista com uma economia de mercado, enquanto mantém um controle rígido do governo sobre a política. Movimento pelos Direitos Civis dos Estados Unidos. O movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos foi um esforço crucial e transformador que ocorreu principalmente nas décadas de 1950 e 1960. Surgiu como uma resposta à discriminação racial e à segregação sistêmica enfrentada pelos afro-americanos nos Estados Unidos. Líderes notáveis como Martin Luther King Jr. advogaram por igualdade de direitos civis e o fim da segregação racial. O movimento foi marcado por manifestações pacíficas, como a marcha em Washington em 1963, onde King fez seu famoso discurso I Have a Dream. A aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964 proibiu a discriminação racial em locais públicos e no emprego. A Lei dos Direitos de Voto de 1965 buscou eliminar barreiras à participação eleitoral dos afro-americanos. A luta pelos direitos ao voto em Selma, Alabama, foi um momento emblemático retratado no filme Selma. O movimento também inspirou outras lutas, incluindo as dos nativos americanos, mulheres e LGBT. Apesar de conquistas, a discriminação racial persiste nos Estados Unidos, tornando o movimento relevante até os dias de hoje. O movimento pelos direitos civis deixou um legado de ativismo e defesa dos direitos humanos, influenciando movimentos sociais em todo o mundo. Ele desempenhou um papel fundamental na transformação da sociedade americana, avançando em direção a um ideal de igualdade e de justiça. A descoberta da penicilina. Em 1928, o cientista Alexander Fleming fez uma descoberta acidental. Ele notou que uma cultura de bactérias tinha sido contaminada por mofo, mas as bactérias próximas ao mofo não cresceram. Alexander identificou a substância antimicrobiana produzida pelo mofo como penicilina. A penicilina demonstrou a capacidade de matar bactérias, abrindo caminho para o desenvolvimento de antibióticos. Só que a pesquisa inicial foi limitada e a penicilina
não foi amplamente usada. Durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas como Howard Florey e Ernest Chain aprimoraram a produção e aplicação da penicilina. A penicilina se tornou um antibiótico essencial, tratando infecções bacterianas que antigamente eram fatais. A descoberta da penicilina foi o pontapé inicial para a era dos antibióticos, transformando a medicina e aumentando a expectativa de vida. Fleming, Florey e Chain compartilharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Só que o uso indiscriminado de antibióticos levou a problemas de resistência bacteriana, que se tornou um desafio atual para a medicina. A penicilina até hoje continua a ser uma das conquistas mais importantes da história da medicina. A invenção da internet. A invenção da internet é um marco tecnológico que se desenvolveu ao longo do tempo. A raiz da internet remonta à década de 1960, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos financiou a ARPANET, uma rede de computação de pacotes para fins militares. A ARPANET expandiu-se em 1969. Ela estabeleceu a primeira conexão entre 4 universidades, marcando o nascimento da internet. Em 1970, o desenvolvimento do protocolo de comunicação TCP/IP permitiu a interconexão de diferentes redes, dando origem à internet como a conhecemos. A década de 1980 viu a proliferação de redes acadêmicas e comerciais, levando à disseminação da World Wide Web na década de 1990. Graças a Tim Berners-Lee, a internet se expandiu globalmente, revolucionando comunicações, comércio, pesquisa e entretenimento. Hoje a internet é uma rede global, conectando bilhões de dispositivos e pessoas, desempenhando um papel essencial em quase todos os aspectos da vida moderna. Revolução Russa. A Revolução Russa foi um período tumultuado de transformação na Rússia, ocorrido em 1917. Ela contou com 2 partes principais. A primeira parte foi a Revolução de Fevereiro, em resposta a fatores como a participação na Primeira Guerra Mundial e as condições econômicas precárias. O povo russo se levantou em fevereiro de 1917. Isso resultou na derrubada do czar Nicolau II e na formação do governo provisório, que prometeu reformas políticas. A outra parte foi a Revolução de Outubro. Em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder, derrubando o governo provisório. Eles estabeleceram um regime socialista, encerrando a participação da Rússia na guerra e redistribuindo terras e propriedades. Essas revoluções levaram à criação da União Soviética e tiveram um impacto duradouro na história global, moldando o século XX. Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi adotada em 4 de julho de 1776, proclamando a separação das 13 colônias americanas do domínio britânico. Escrita principalmente por Thomas Jefferson, a declaração enfatizou os princípios da liberdade, igualdade e autodeterminação. Ela argumentou que o governo deveria derivar seu poder do consentimento dos governados e que as colônias tinham o direito inalienável de se revoltar contra a opressão. A Declaração de Independência inspirou movimentos de independência em todo o mundo e estabeleceu as bases para a Constituição dos Estados Unidos, que foi ratificada em 1787, no 4 de julho. 4 de julho se tornou o Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado com festividades em todo o país. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, foi o conflito global mais devastador da história. Começou com a invasão alemã da Polônia e logo se transformou em um conflito envolvendo as principais potências mundiais, incluindo a Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e a União Soviética. As batalhas abrangiam a Europa, o Pacífico e as outras partes do mundo. O Holocausto resultou na morte de milhões de judeus. A guerra culminou com a rendição alemã em 1945, após a queda de Berlim. Os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição japonesa. A Segunda Guerra Mundial causou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas e redefiniu o equilíbrio de poder no mundo, levando à formação da ONU e à Guerra Fria.
Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ocorrida de 1789 a 1799, foi um evento crucial na história da França e do mundo. Foi desencadeada por uma sociedade dividida por desigualdades econômicas e sociais. A queda da monarquia e o subsequente período de terror resultaram em profundas mudanças políticas. A Revolução promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, defendendo princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Liderada por figuras como Robespierre e Napoleão Bonaparte, a Revolução se espalhou pela Europa. Suas consequências incluíam o surgimento do nacionalismo, a queda de impérios e a disseminação de ideias democráticas. A Revolução Francesa teve um impacto duradouro nas instituições políticas e sociais, ajudando a moldar a França moderna e influenciando movimentos revolucionários em todo o mundo. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII, foi um período de transformação fundamental na sociedade, que teve como característica o surgimento de novas tecnologias, como a máquina a vapor, que impulsionaram a produção em massa. Isso levou a uma mudança de uma economia agrária para uma economia industrial. As fábricas substituíram o trabalho manual, resultando em urbanização massiva, com pessoas migrando para as cidades em busca de emprego. Isso também criou condições de trabalho difíceis e exploração de classe trabalhadora. A Revolução Industrial teve um impacto profundo na economia, na sociedade e na política, impulsionando o crescimento econômico, mas também desafios sociais, como a luta por direitos trabalhistas. Essa transformação perdurou ao longo do século XIX e moldou o mundo moderno. Essas são apenas algumas das muitas ações e eventos que moldaram o mundo ao longo da história. Essa lista pode variar dependendo da perspectiva e do enfoque, mas esses eventos têm um lugar muito importante na história global. Galera, se vocês curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E deixa um comentário para ajudar o seu amigo. Valeu?